Eu realmente faço as peças aproveitando o momento, né? Aproveitando, eu vou testando, eu fico num momento em que eu não tenho muita cobrança. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Eu descobri isso muito cedo, assim, eu era criança quando eu descobri que eu gostava. Na escola, por exemplo, estudei numa escola de freiras e lá eu tinha aula de bordado, então eu descobri que eu gostava de fazer. E aí eu descobri bijuterias um pouco mais, assim, uns 19 anos mais ou menos, e percebi que eu tinha muito jeito. E daí eu fui evoluindo, fui fazendo outras coisas, passei pela joalheria, passei por uma bijuteria diferente também, não só de montagem, mas de utilização de solda. E aí eu descobri o beadwork. E aí eu tenho algumas fases, eu tenho algumas paixões. Então eu passei durante muito tempo com a bijuteria, passei uns 12, 14 anos com a joalheria e faz 2 anos que eu estou assim completamente apaixonada pelo beadwork. Eu olho, para tudo que eu olho eu quero fazer peças de beadwork, eu acho que tem uma infinidade de coisas ainda que eu possa fazer. Eu sempre tive muita vontade de viver disso, né? Só que a vida me levou para um outro caminho. Então eu me formei em comunicação, tenho MBA em gestão de negócios, tenho uma pós em finanças, continuo estudando algumas outras coisas, mas eu nunca consegui largar essa coisa da questão manual, desse trabalho. E eu sempre consegui vender os meus trabalhos. Fazendo esforço ou não, sempre, de alguma forma, alguém me encomendava alguma coisa. Então, uma coisa que eu sempre pensei e que eu venho fazendo nos últimos anos, eu tenho uma carreira que eu trilhei, que eu comecei há muito tempo, que eu gosto bastante, e eu tenho essa segunda carreira, e meu objetivo é conseguir levá-las de forma equilibrada. Eu gosto muito de fazer as coisas e esse trabalho especificamente tem uma coisa muito de bem-estar para mim. Ele me leva para uma coisa lúdica, para uma coisa de arte, para um espaço de mais liberdade, de menos censura, menos julgamento e que me faz muito bem, me faz entrar em contato com a minha essência e é isso que eu busco para continuar minha carreira assim, fazer isso por muito, 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 muito tempo. É o meu objetivo. Uma das minhas características, isso é curioso, porque eu também trabalho com comunicação, mas eu também preciso, às vezes, ficar só comigo, né, sozinha. Então, eu escolhi também fazer isso porque é uma forma de eu me relacionar comigo, de estar sozinha e de eu poder preparar coisas bonitas, coisas que me agradam esteticamente, né? Eu gosto muito de poder produzir. E eu tenho também uma coisa na minha essência que é de ajudar, de estar com as pessoas, de poder fazer coisas, né? E isso aqui é uma forma de eu me relacionar também com as pessoas quando às vezes eu não consigo de uma outra forma, não que eu tenha uma super dificuldade, mas é uma forma de continuidade do meu trabalho. Não é uma coisa muito simples porque tem uma grande dificuldade de tempo. Então, assim, tem uma questão de tempo do trabalho, tem a questão da produção das peças. Eu gostaria de produzir muito mais do que eu consigo produzir, mas ainda não é possível. Quando eu olho as peças, né, a matéria-prima, eu tenho vontade de comprar tudo, assim, absolutamente tudo. Eu tenho vontade de comprar uma imensidão de cores, de ferramentas e isso custa, né? Então, assim, é um investimento que você tem que fazer e que você não tem certeza se vai dar um retorno. Eu ainda bem tive retorno, sempre tive retorno com as peças que eu fiz, né, que eu elaborei. Continuo fazendo, mas ainda eu fico às vezes naquela... A gente tem aquela briga, assim, viver de arte não é uma coisa simples, né, no Brasil. Então, assim, para você apostar nisso, é difícil você abrir mão de outras coisas. Mas eu fico com aquela coisa, assim, que eu poderia fazer mais. E eu fico esperando esse momento. Eu espero que ele chegue, que eu consiga fazer mais ainda. E eu estou em busca disso. Eu me inspiro em uma série de coisas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza, né? Eu gosto de observar flores, eu gosto de ver pássaros, eu tenho uma coisa muito ligada à questão estética, então eu preciso de uma harmonia estética em várias coisas, assim, até quando eu olho pela janela eu preciso dessa harmonia estética, então
Hoje eu moro na praia, né? Então assim, olhar para o mar, olhar o pôr do sol, o nascer do sol, o caminhar na praia, às vezes eu vejo a própria areia, né? Ela faz desenhos, então eu olho para aquilo, às vezes eu tenho vontade de fazer um bracelete, uma pulseira com aquela linha que fica, né, na areia. E também eu gosto muito de olhar para bordados, então eu acho que tem uma coisa que é muito rica, assim, muito fina, muito delicada. Gosto muito de olhar a moda, ver uma questão da tendência das cores, uma aplicação. Tem algumas pessoas que eu olho, que eu acompanho no próprio Instagram e às vezes eu vejo um pedacinho de uma coisa e aquilo se transforma numa coisa maior. Aí minha criatividade vai funcionando, eu vou colocando cores. Às vezes é até difícil colocar no papel o projeto, ele fica assim na minha cabeça e vou testando algumas coisas até que ele funcione, assim, que ele fique como eu quero. Mas uma característica que para mim é extremamente importante, independente de onde eu pegue a inspiração, é trazer isso para o meu estilo. Mesmo que tenha muitas cores, ele tem que ter uma elegância, assim. Então para mim é importante a elegância, é importante ser uma peça diferenciada, é importante que não seja uma coisa absolutamente comum. Isso pode acontecer tanto na cor, quanto pode acontecer em relação à forma. Eu sempre busco essas coisas. O que não pode faltar para mim no momento da criação é o silêncio. Então eu preciso estar em silêncio. Esse silêncio é uma coisa assim, pode até ter som na minha volta, pode ter um som na rua, mas eu não posso ter nada que me tire a atenção, sabe? Pessoas da minha família me chamando, falando próximo de mim, isso rouba a minha atenção. Então eu gosto de ficar sozinha, no meu ateliê, no meu espaço, e para mim é sempre gostoso fazer isso tomando um vinho. Então eu realmente faço as peças aproveitando o momento, né? Aproveitando, eu vou testando, eu fico no momento em que eu não tenho muita cobrança, até no momento da criação, quando eu tenho alguma encomenda, ela me deixa um pouco mais assim tensa, porque aí eu tenho um tempo de entrega. E para mim o mais gostoso é produzir alguma coisa sem a pressão do tempo, da forma como eu gosto, nos momentos em que eu estiver com vontade efetivamente de fazer. Às vezes eu dou uma parada, volto depois de 2 dias, às vezes eu entro ao contrário, eu fico fazendo a peça durante uma semana, fazendo várias coisas, mas sempre é importante para mim curtir esse momento. Às vezes eu coloco um pouco de música, né, e fico lá fazendo e eu esqueço a hora, assim, eu não vejo o dia passar. O que eu quero que minhas peças carreguem, que elas tenham, é alguma coisa de especial. Eu gosto muito de ver uma pessoa usando a minha peça e se sentindo bonita, se sentindo especial, se sentindo diferente e se valorizando. É isso que eu coloco aqui. Quando eu faço as peças, eu coloco amor, eu gosto de coisas diferenciadas e que fiquem harmonicamente bem nas pessoas e que as façam felizes, porque para mim é uma felicidade sem tamanho quando eu vejo alguém usando a minha peça, quando alguém me manda foto e fica naquela coisa assim, ai, eu adorei, ficou lindo, né? Isso para mim, assim, vale mais do que o valor da venda mesmo. Eu fico numa felicidade que não tem tamanho. Uma mensagem que eu deixo para quem está pensando em trabalhar com essa produção das peças, primeiro é para se planejar. Como são peças que são feitas manualmente, elas levam muito tempo, se você pensa em ter uma produção sobre isso, então pense realmente numa coleção, com antecedência, se prepare, porque às vezes frustra quando alguém, 2, 3, 4 pessoas te pedem alguma coisa que é mais complexa e você não consegue fazer. Então, estabeleça algumas coisas, descubra quais são as peças que as pessoas mais gostam, né? Por exemplo, no meu caso, as pessoas gostam muito dos meus braceletes. Isso é muito bom. Por outro lado, também é um pouco difícil, porque ele leva muito tempo para fazer e se eu quero fazer outras peças, às vezes ele me rouba o tempo. Então, pense bem nesse seu planejamento, tenha uma diversificação de peças, faça um mix de peças, de coisas que você consiga fazer, produzir mais rapidamente e de coisas que são mais elaboradas. E se dedique, eu tenho certeza que é um caminho muito bacana e é uma coisa nova aqui. Tenho certeza que tem um mundão aqui para a gente desbravar.
A minha intenção, assim, o que eu espero que isso traga, né, é que você entre em contato com você mesmo, que você descubra todo o potencial da sua criatividade e que você saiba que é possível fazer uma coisa muito bonita com as suas mãos e que isso também pode ser uma forma de trabalho. Ela vai te ajudar no lúdico, ela vai te ajudar no bem-estar, ela ajuda no psicológico e ainda pode ser rentável, pode ser uma carreira, você pode viver disso. É o meu maior desejo.